Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer um raio-x com vocês sobre o jogo de amanhã. Flamengo e Botafogo se enfrentam amanhã no Mané Garrincha, às 11 horas da manhã. Mengão queridão e o Botafogo tem um histórico gigantesco de rivalidade. Eu tenho até uma história para poder contar para vocês aqui sobre goleadas que as duas equipes sofreram e emplacaram na outra, que ficaram marcadas assim na memória daqueles que são mais antigos e na história das duas equipes. Flamengo e Botafogo já fizeram o maior clássico do Brasil. E amanhã vão jogar depois de um ano sem se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Botafogo caiu em 2020 para a Série B e passou 2021 todo jogando na Série B, onde subiu agora, e aí o confronto será reeditado mais uma vez. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como as duas equipes jogam, como vai ser a escalação das duas equipes. O Flamengo tem algumas dúvidas com relação a alguns jogadores, mas ainda assim nós vamos trazer para vocês as prováveis escalações, pontuando os problemas de uma equipe com os problemas da outra equipe. Vamos dar uma olhada também como é que as equipes estão no Campeonato Brasileiro, quem está melhor. Chegou nesse ponto, pessoal. Mengão queridão no Campeonato Brasileiro não está tão bem quanto a gente gostaria, mas a gente vai ver quais são as possibilidades do Flamengo melhorar enquanto a gente vai disputando agora o certame nacional. Libertadores, nós estamos praticamente classificados, então agora dá pra gente dar uma atençãozinha pro Campeonato Brasileiro, até o jogo contra a Universidade Católica, que é logo ali na frente também, que esse sim é o jogo que vai dar definitivamente a vaga do Flamengo nas oitavas de final. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, deixa eu mandar aquele recadinho da melhor casa de apostas do Brasil, a Bet7k. Espia só. Para você que curte realizar apostas, agora vai ficar mais divertido ainda. Além de poder apostar na Liga Alemã, na La Liga, na Série A italiana, você vai poder também apostar no Mengão queridão e ganhar aquele trocado legal. Aliás, se você colocar R$50 na Bet7k, eles vão te dar R$100 para você poder realizar apostas. Se você colocar R$100, eles vão te dar R$200 na realização de apostas. E tem mais, a Bet7k é a melhor casa de apostas com relação a saques e a depósitos. É o mais rápido que existe no Brasil. Você vai se amarrar, vai por mim. Clica aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Boa, nação. Antes da gente falar de Flamengo e Botafogo, eu queria tocar no assunto Fábio Mathias. Eu quero tocar nesse assunto porque muitas pessoas estão indignadas e me passaram mensagens a respeito do ocorrido. Como vocês sabem, o Flamengo perdeu muitos profissionais do departamento médico, do departamento de análise e desempenho, para clubes bem menores do que o Flamengo, quando o assunto é finanças. E agora, com a notícia que o Fábio Mathias está saindo do Flamengo para ir para o Bragantino, isso deixou muitas pessoas indignadas novamente. Caraca, o Flamengo não consegue segurar um profissional de sub-20. O Flamengo, que tem um faturamento de R$1 bilhão, não consegue segurar o treinador do sub-20? Bom, deixa eu explicar para vocês primeiro essa questão de R$1 bilhão. O que eu tento fazer aqui no nosso canal sempre é deixar as coisas bem claras para todos vocês e aprofundar ao máximo nas informações para vocês entenderem de verdade qual é a situação do Flamengo. Pessoal, a gente tem sempre que levar em consideração duas situações quando a gente fala em dinheiro no Flamengo: as receitas e as despesas. O que a imprensa faz muito é divulgar demais a questão das receitas. O que são as receitas? Tudo que o clube recebe, todo o volume de dinheiro que o clube recebe. Então a gente vê muita propaganda em cima de o Flamengo faturou R$1 bilhão em receitas. É o primeiro clube sul-americano a ultrapassar a casa de R$1 bilhão em receitas. Mas o que não se divulga é quanto o Flamengo teve de despesas, porque a balança financeira ela é medida e ajustada com a conta receita menos despesas. Então, se você só fica divulgando que você recebeu R$1 bilhão, geral fica pensando, o Flamengo tem R$1 bilhão, cadê o dinheiro que o Flamengo recebeu?
Então vamos lá, vamos deixar bem claro mais uma vez aqui no nosso canal. O Flamengo conseguiu sim atingir ou superar R$ 1 bilhão em receitas, mas as despesas do Flamengo cresceram tanto quanto. O Flamengo teve despesas na casa dos 900 milhões de reais. Então qual é a continha que a gente tem que fazer para saber quanto de dinheiro o Flamengo tem depois de ter recebido tudo e ter pago tudo? Receitas menos despesas. O Flamengo tem aproximadamente, como resultado dessa conta, 127 milhões de reais. Então não é aquela, a gente tem mais de R$ 1 bilhão, cadê o dinheiro? Não tem mais de R$ 1 bilhão. O superávit do Flamengo foi de 127 milhões de reais, ou seja, abatendo, pegando tudo que eu recebi, abatendo de tudo que eu paguei, sobrou isso, 127 milhões de reais aproximadamente. Tá? Então, só para deixar certinho, porque muitas pessoas vêm me perguntar o seguinte: o Flamengo tem mais de R$ 1 bilhão em cofre. Como que o Flamengo deixa o Fábio Mathias sair? Agora vamos focar no Fábio Mathias. O Fábio Mathias é hoje considerado o melhor técnico de categorias de base do futebol brasileiro. Ao contrário do que o Diogo Dantas, jornalista do Globo, postou ontem no Twitter, o Flamengo não formou o Fábio Mathias. O Diogo Dantas colocou lá assim: mais um treinador, mais um profissional que o Flamengo treina para outro clube. Não, o Flamengo não formou o Fábio Mathias. O Fábio Mathias tem uma formação fora do Flamengo e o Flamengo foi contratar o Fábio Mathias do Internacional de Porto Alegre. Então o Flamengo tirou o Fábio Mathias do Internacional de Porto Alegre e trouxe ele para o Mengão Queridão. Não é um treinador formado no Flamengo. Agora, o Flamengo tem muito mais condições de segurar qualquer profissional do que o Internacional de Porto Alegre, se a gente voltar a medir novamente a questão financeira dos clubes. Então, que raios o Flamengo fez para perder o Fábio Mathias para um clube menor financeiramente como é o Bragantino? Mesmo administrado pela empresa austríaca, a Red Bull, ele ainda assim é menor financeiramente do que o Flamengo, porque a empresa não coloca todo o dinheiro dela no Bragantino, coloca apenas uma parte. O Flamengo ainda é muito maior financeiramente do que o Bragantino. Como que o Flamengo perdeu o Fábio Mathias lá? O Fábio Mathias não saiu do Flamengo por uma questão financeira. Não dependia do Flamengo fazer uma proposta para o Fábio Mathias ficar. Acontece que o Bragantino propôs ao Fábio Mathias assumir o Sub-23 do Bragantino, que a galera mais velha da minha época chama de aspirantes. Tinha até campeonato de aspirantes há alguns bons anos aí atrás, tá? Então, a ideia do Bragantino é que ele comande o Sub-23 e todas as vezes que o técnico Maurício Barbieri não puder estar à frente da equipe profissional, o Fábio Mathias estará. E se por alguma eventualidade o técnico Maurício Barbieri sair do Bragantino, seja demitido, seja com a proposta de um outro grande clube, quem assumiria a equipe profissional do Bragantino seria o Fábio Mathias. Essas são as informações que eu tenho. Então, não foi uma questão financeira. O Flamengo perde muito profissional por conta de situação financeira. Mas no caso do Fábio Mathias em específico, não foi uma questão financeira. Foi uma questão de projeto de vida, de projeto profissional. No Bragantino, a qualquer momento, ele pode assumir a equipe principal. No Flamengo, ele não conseguiria assumir a equipe principal em momento nenhum enquanto o Paulo Souza estiver no Flamengo, porque no início do ano, o Fábio Mathias assumiu a equipe do Flamengo em 2 jogos de Campeonato Carioca. Mas agora que o Paulo Souza está aí, dificilmente ele jogaria alguma partida com a equipe profissional. Só no Carioca do ano que vem. Mas tem um detalhe. O Fábio Mathias assumiu esses 2 jogos com a equipe do Flamengo com a equipe sub-20, com a equipe dele, não com a equipe profissional. Diferente do Bragantino, ele poderia assumir com a equipe profissional do Bragantino. Então foi por isso que ele deixou o Flamengo, e desta vez o Flamengo não tinha o que fazer, porque não tinha o que propor profissionalmente para o Fábio Mathias neste momento. Nem a ideia do Flamengo, mesmo em caso de queda do técnico Paulo Souza, efetivar um treinador sem a experiência necessária. Pelo menos eu penso assim, né? A gente já efetivou Domenech Torrent, que era um Fábio Mathias que falava espanhol.
A gente já teve o Rogério Ceni, que tinha muito pouca experiência entre os profissionais, os grandes profissionais, e o Renato Gaúcho, que para mim nem treinador é. Faço a ressalva de novo. Para mim, o Renato Gaúcho mora no meu coração pelo que ele fez como jogador pelo Flamengo. E eu gostaria muito que ele fosse como treinador aquilo que ele foi como jogador. Mas ele não é. Ele sequer é treinador de verdade. Mas agora vamos falar de Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo reeditam nesse Campeonato Brasileiro, depois de uma temporada, esse clássico que é histórico para a nação rubro-negra e para a pequena torcida alvinegra. Pequena porque é realmente pequena, não é sacaneando, é bem pequenininha a torcida do Botafogo. Mas o Botafogo e o Flamengo já travaram duelos, assim, sensacionais. Eu vou falar de um que mexeu muito com a vida do Zico, por exemplo. Em 1972, o Botafogo aplicou uma sonora goleada em cima do Flamengo, o 6-0. E os torcedores do Botafogo estampavam uma faixa, Botafogo 6, Flamengo 0, bem na frente ali da subida do túnel do Maracanã. Então, uma vez o Zico contou numa reportagem que toda vez que eles iam jogar com o Botafogo, quando eles subiam no túnel, a primeira coisa que eles iam no Maracanã era a faixa do 6-0. E ele ficava muito irritado com isso. Até que em 1985, o Flamengo conseguiu devolver a goleada em cima do Botafogo. E contava o Zico que dentro de campo eles tinham condições de fazer 7, 8, 9, porque o jogo estava na mão do Flamengo para golear do jeito que o Flamengo queria. Mas os jogadores do Flamengo falavam entre si, não, 6, tem que ser 6. A gente quer devolver os 6 para acabar de uma vez com essa história. Então eles tiravam até o pé em determinado momento, porque queria que o placar fosse 6. E o Flamengo devolveu o 6 em cima do Botafogo em 1985, e a partir daí a faixa sumiu do Maracanã e nunca mais a torcida do Botafogo meteu essa faixa lá. A gente tem também algumas disputas emocionantes de campeonato carioca entre Flamengo e Botafogo, como o episódio do Chororô, por exemplo, quando o Cuca, numa atitude daquelas que eu considero uma das atitudes mais ridículas do esporte mundial, enfileirou todos os jogadores do Botafogo chorando atrás dele para dizer que o Botafogo era o campeão moral daquele campeonato carioca e não o Flamengo. Isso porque houve uma penalidade marcada para o Flamengo, que o jogador do Botafogo praticamente tirou a camisa do Fábio Luciano dentro da área, penalidade... Bom, enfim, com um tumulto danado, o Souza fez a famosa comemoração do Chororô, que já foi editado por outros atacantes do Flamengo também, mas aquilo ali entrou para a história como sendo uma das cenas mais patéticas do futebol. O Lúcio Flávio, que hoje é um dos treinadores do Botafogo, né? Ele é um dos auxiliares que trabalha na parte técnica do Botafogo, era camisa 10 àquela época e também pegou o microfone chorando e tal. O Diguinho, um lourinho que jogou no Fluminense, que jogava no Botafogo nessa época, chorando também. Foi uma cena lamentável, eu tenho certeza que vocês se lembram, pelo menos a maioria de vocês devem ter assistido essa final de Carioca e dado muitas gargalhadas com tudo aquilo que aconteceu. Mas hoje as equipes estão no Campeonato Brasileiro e vão se enfrentar amanhã lá no Mané Garrincha, em Brasília, e não no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Maracanã fechou no dia 5 de maio para poder trocar o gramado, tirar esse gramado e colocar um gramado de inverno. E vai ficar fechado pelos próximos 11 dias. Tanto é que o Flamengo enfrenta o Altos do Piauí lá em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, e vai enfrentar a equipe do Universidade Católica no Maracanã no dia 17. Então, só dia 17 de maio que a torcida volta a se encontrar com o Flamengo no estádio do Maracanã. Bom, houve a possibilidade do jogo ser realizado no Engenhão, havendo uma troca de mando de campo. A princípio, a diretoria do Botafogo até autorizou, porque os caras estão se relacionando melhor com o Flamengo. Está havendo uma aproximação maior da gestão do Botafogo com a gestão do Flamengo. Só que o técnico Luiz Castro entendeu que não poderia dar vantagens nenhuma para o Flamengo. E deixar o Flamengo no Rio de Janeiro nesse momento era dar uma vantagem a mais para o Flamengo. O Flamengo vem de viagens desgastantes a Teresina e a Argentina. E agora o Flamengo treina hoje de manhã
e logo depois do almoço viaja para Brasília. Isso é desgastante, pode ser um ponto positivo para o Botafogo. Então Luiz Castro vetou a inversão de mando de campo, tentando pegar para si essa vantagem que ele só teria agora, do cansaço e do desgaste dos jogadores rubro-negros. Se ele inverte o mando de campo, ele pega o Flamengo agora no Rio de Janeiro, sem o desgaste de mais uma viagem, podendo perder como perderam no Campeonato Carioca, e no segundo turno pega o Flamengo talvez bem mais leve do que poderia pegar agora, e aí sofrer 2 derrotas para o Flamengo. Pensou bem o treinador Luiz Castro, se a gente pensar do ponto de vista da inferioridade técnica do Botafogo. O jogo vai ser em Brasília, com casa cheia. Aproximadamente 55 mil ingressos serão esgotados para o jogo de amanhã. Pô, Fabrício, mas não cabia 70 mil lá no Mané Garrincha? Cabia. Só que em janeiro teve uma briga dos torcedores do Gama com o Brasiliense e os caras refizeram o protocolo lá, fazendo com que uma parte do estádio de setor misto ficasse então desocupada. Por isso caiu a capacidade e nós devemos ter então 55 mil presentes no jogo de amanhã. Um raio-x entre as duas equipes. Flamengo e Botafogo já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro em 61 oportunidades. O Flamengo é muito mais vitorioso do que o Botafogo neste confronto. São 22 vitórias para o Flamengo contra 12 vitórias do Botafogo e 27 empates. São 74 gols marcados pelo Flamengo contra 59 do Botafogo. Dá uma média de gols marcados aí pelo lado do Flamengo de 1,21 e pelo lado do Botafogo 0,96, ou seja, a gente sofre menos de um gol por jogo do Botafogo, o que é uma boa estatística favorável a nós. O último jogo foi Flamengo e Botafogo, foi 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, mas esse não é o último, esse é o penúltimo jogo, 1-1, na casa do Flamengo. O último jogo foi com o mando do Botafogo e o Flamengo venceu por 1-0, beleza? As campanhas nesse Campeonato Brasileiro. Como eu falei para vocês, o Flamengo não está bem pontuado no Campeonato Brasileiro. Nós estamos lá na 12ª colocação. E o que pode assustar parte da nação rubro-negra é a questão da nossa campanha ser muito parecida com a do Botafogo. Espia só. Flamengo em 12º com 5 pontos em 4 jogos. O Botafogo está na 13ª colocação com 5 pontos nos mesmos 4 jogos. Então, quem vencer, dá um pulo ali na tabela de classificação. O que perder vai cair, porque o outro vai ultrapassá-lo. Caso o Flamengo perca para o Botafogo ultrapassaria o Flamengo. E se o Flamengo ganhar do Botafogo, o Flamengo pode até chegar um pouquinho mais alto na tabela, mas nós vamos ver aí que o Flamengo não vai chegar muito mais alto também não. O Flamengo iniciou o Brasileirão empatando em 1-1 com o Atlético Goianiense. Já o Botafogo iniciou o Brasileirão tomando uma sova do Corinthians em casa por 3-1. Depois o Flamengo sapecou 3-1 no São Paulo. E o Botafogo sapecou 3-1 fora de casa com o Ceará. O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense e o Botafogo empatou com a equipe do Atlético Goianiense. O Flamengo empatou em 0-0 com o Palmeiras e o Botafogo empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense. Então vocês veem aí que as campanhas de Flamengo e Botafogo no Brasileirão são bem parecidas, são bem parelhas, o que preocupa, lógico, a mim e a todos os torcedores rubro-negros, uma vez que o Flamengo tem um time muito superior ao time que ainda está sendo montado pelo Botafogo. Também vale destacar que o Botafogo enfrentou um time só que é candidato a título, o Corinthians. Já o Flamengo enfrentou 2 times candidatos a título do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras. A gente é muito questionável essa questão de candidato a título. Pode ser que o Corinthians, que hoje é líder do Campeonato Brasileiro com 9 pontos, não tenha fôlego para chegar até o final, se sustentando no G4. Pode ser que o São Paulo também não tenha. O São Paulo hoje é 5º colocado. Mas hoje, a situação hoje, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians são candidatos a título. Hoje, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tabela do Campeonato Brasileiro, nós temos o Corinthians com 9 pontos, Bragantino com 8, Atlético Mineiro com 8, Coritiba com 7,
Flamengo e Botafogo com 5 pontos, 12ª e 13ª colocação. Pô, Fabrício, como é que você falou que o Flamengo não vai chegar muito lá em cima? O Flamengo ganhando do Botafogo amanhã, o Flamengo faz 8 pontos e já pode entrar no G4. Mais ou menos, né? Tem um montão de times à frente do Flamengo que tem 7 pontos, que tem 6 pontos, que podem ganhar os seus jogos e deixar o Flamengo aonde o Flamengo tá. No caso do G4, por exemplo, amanhã, hoje, deixa eu ver aqui, no domingo, nós teremos Bragantino e Corinthians. Segundo contra primeiro colocado. Então, um dos dois ali vai perder ponto ou os dois vai perder ponto em caso de empate. Hoje, nós temos Atlético Mineiro, terceiro colocado, jogando contra o América, que é o 10º colocado. É uma equipe que está na frente do Flamengo. Então, pode facilitar a escalada do Flamengo se o Atlético Mineiro ganhar. Mas se o Atlético Mineiro ganhar, ele faz 11 pontos. E aí ele fica mais distante um pouquinho do Flamengo. E na segunda-feira, nós vamos ter o Avaí contra o Curitiba. Por incrível que pareça, o Avaí é 9º colocado no Brasileirão, melhor pontuado do que o Flamengo, e o Curitiba está na 4ª colocação nesse G4, que ainda está em formação no Campeonato Brasileiro. Então, se o Avaí ganhar, ele pode estilingar um pouquinho do Flamengo. Se o Avaí perder, o Curitiba se mantém ali no G4 e também dá uma estilingada do Flamengo. Vocês estão entendendo como a campanha do Flamengo nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, se a gente olhar só os pontos, não é tão agradável assim, mas a gente tem que lembrar que a gente enfrentou São Paulo e Palmeiras. Duas equipes pedreiras que o Atlético Mineiro, por exemplo, não enfrentou, que o Corinthians não enfrentou, Bragantino também não. Então, a gente tem sempre... Esse time do técnico Paulo Souza faz sempre a gente refletir se o copo tá meio cheio ou se o copo tá meio vazio, né? Você pode olhar com o copo meio cheio, aí eu tô lá em 12º com 5 pontos, mas eu enfrentei 2 candidatos a título. Palmeiras e São Paulo, as outras equipes que estão à frente ainda não. Ou você pode olhar com o copo meio vazio. Caraca, eu tô atrás do Avaí, do América Mineiro, de uma série de equipes, sem contar que fazer 5 pontos em 4 jogos não é legal, né? Você praticamente fez um pouquinho a mais aí do que 1 ponto por jogo, credo. Então o Flamengo deveria estar bem melhor do que está. Vale de você aí do outro lado avaliar. Coloca aqui nos comentários como que vocês avaliam essa questão aí da pontuação do Flamengo. O copo tá meio cheio, tá meio vazio, não tá nem cheio nem vazio. O que vocês acham da campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro? E aí a gente tem as prováveis escalações de Flamengo e de Botafogo. Vou começar pelo Botafogo, tá? O goleiro é o Gatito, provavelmente vai ser o Gatito. Na lateral direita, o Saravia, Cano e Vitor Cuesta na zaga, com o Daniel na lateral esquerda. Aí nós teríamos o Luiz Oyama, Patrick de Paula e Chay no meio de campo, com uma trinca de ataque formada pelo Gustavo Sauer, Vitor Sá e Erickson. Essa é a provável escalação do Botafogo. Já o Flamengo, o técnico Paulo Souza tem várias, mas várias dúvidas para poder escalar o Flamengo. Por exemplo, Hugo ou Santos. Se ele for coerente com o que ele vem fazendo até agora, a vez é do Hugo voltar para o gol e continuar sua campanha no Campeonato Brasileiro. Na ala direita, nós teremos o Isla. Fabrício, cadê o Mateuzinho? O Mateuzinho está treinando com o grupo, mas ele ainda não está 100% fisicamente. Ele ainda vai precisar de mais um tempo para poder voltar, segundo eu apurei. Então, as chances do Mateuzinho voltar amanhã são mínimas. E ainda que ele fosse relacionado, ele ainda não teria condições físicas de jogar 90 minutos. Por isso, o Isla deve ser mantido na ala direita. O Ilharão, Davi Luiz e Felipe Luiz. O Felipe Luiz saiu do jogo sentindo dores, mas treinou normalmente com a equipe ontem e está 100% liberado para o técnico Paulo Souza. O Léo Pereira, que não participou do último jogo, também treinou sem limitações e está à disposição do técnico Paulo Souza. O Arão volta para a zaga por quê? Pablo e Pedro saíram sentindo dores nas coxas. Fizeram exames que não constataram lesão. Mas ontem eles não treinaram em campo. Eles treinaram apenas na academia. E como há uma sequência de jogos braba do Flamengo aí pela frente, está se estudando poupar esses jogadores para o clássico contra o Botafogo. Caso o Pablo seja poupado, Arão vem para a zaga junto com o Davi Luiz e junto com o Felipe Luiz. Na frente da zaga, João Gomes e Thiago Maia voltam a ser a dupla de volante, com o Everton Ribeiro e Arrascaeta jogando mais à frente, Bruno Henrique mais aberto pela esquerda, com Gabigol centralizado.
essa deve ser a provável equipe do Flamengo para o jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo. E aí, nação? Vocês mudariam alguma coisa na escalação do Mengão Queridão? Vocês acham o time do Botafogo mais forte do que o time do Mengão Queridão ou não? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, porque eu leio todos, galera. Eu leio todos os comentários. Eu tenho dificuldade em responder. Eu não consigo responder. Mas ler, eu leio enquanto eu tô dando coraçãozinho. Todos, sempre, tá bom? Então, por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Eu volto às 15 para poder falar para vocês sobre os relacionados, caso já tenham saído, e poder formular melhor esse Flamengo para o jogo contra o Botafogo. Deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, convidem os seus amigos e as suas amigas rubro-negras a fazerem parte da nossa família. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!